Amém. Amém. Boa noite, galera. Boa noite. Ian, tu pode botar aquele soaking. Show. Vamos lá, então. Para começar, eu queria falar aqui, né? Acho que da outra vez que eu preguei eu falei a mesma coisa, mas faz muito sentido que o que Deus me deu para falar aqui hoje vem muito de algumas coisas que têm acontecido na minha vida. Acho que o Léo também, todo mundo chegou a comentar isso, né? A gente falou muito sobre isso na reunião de liderança, que a gente estava meio desmotivado agora na virada do ano. Rolou um monte de coisa, né? Covid de novo, a gente ficou um tempo sem culto, e a gente sentiu, né, não só o pessoal da liderança, mas a juventude como um todo estava um pouco nisso, um pouco desanimada e etc. Mas enfim, essas coisas vão acontecendo. E umas 2 semanas atrás, assim, né, foi quando a gente falou disso, sim, uma hora você tem que resolver, se está desanimado, ou você vai ficar desanimado para sempre, ou você faz alguma coisa sobre isso. E eu resolvi, né, com toda a sabedoria de uma formiga que eu tenho, tipo, beleza, vou resolver a minha vida agora, não existe motivo para eu estar desanimado, é só eu ir e não ficar desanimado, resolver a minha vida. E tinha muita coisa em várias áreas diferentes da minha vida que eu precisava, tipo assim, dar um jeito, resolver, alinhar e etc. Tipo assim, várias. Tinha coisa no meu trabalho, tinha coisa no meu relacionamento, tinha coisa no meu relacionamento com Deus, tinha coisa na minha família. Eu basicamente fiz uma listinha mental e tipo, beleza, vou fazer a coisa certa agora, vou sair resolvendo tudo, como se eu pudesse fazer isso por conta própria em uma semana, sei lá. E, né, surpresa, nem tudo deu certo. Algumas coisas foram capengando, né? E eu me questionei pra caraca, né? Tipo, pô, eu tô querendo fazer a coisa certa. Tomei a decisão, não tô mais, tipo, lá deixando o desânimo me pegar. Por que não, né, magicamente tudo deu certo? Eu não sei se isso já aconteceu com você, tipo, em N situações possíveis. Por exemplo, sei lá, seu relacionamento com a sua mãe, com seu pai, com alguém da sua família não está bem e você decide resolver. Tipo, vou lá e vou ser gentil, vou mudar, vou fazer isso, vou fazer aquilo e não rende. Quem já passou por alguma coisa parecida? Amém. Não sou maluco sozinho. E às vezes a gente, sabe, fica se questionando, tipo, cara, o que eu estou fazendo de errado? Porque é óbvio que alguma coisa de errado eu estou fazendo, né? E depois que eu passei por essas coisas, Deus foi falando comigo, né, foi muito doido, porque Ele pegou alguns versículos que eu não lia na Bíblia há muito tempo. Eu estava, tipo assim, eu nem estava estudando a Bíblia, eu estava passando, às vezes, vendo umas coisas velhas que eu anotei. E foi, tipo assim, muito, muito certeiro. Eu queria, então, compartilhar aqui com vocês. Se puder abrir em 1 Samuel 4. Show. Antes de ler, para dar só um pequeno contexto histórico do que está acontecendo. Esse trecho se passa na época onde Israel era governada por juízes, né? Tem um livro na Bíblia chamado Juízes por causa disso. Contextualizando, Deus usa Moisés, tira os israelitas do Egito, eles ficam lá 40 anos zanzando pelo Egito, depois Josué, que assume, né, a liderança do povo depois de Moisés, leva eles para dentro da terra prometida em si, e com Josué e uma série de outros líderes que eram juízes, chamados juízes, Deus vai levando o povo para conquistar a região da terra prometida, de Canaã e etc. E, né, lendo na Bíblia, essa parte histórica é bem extensa, você vê que Deus vai fazendo uma sequência de milagres, começando lá quando Ele abre o Mar Vermelho para levar o povo, e milhares de coisas vão acontecendo em que Deus milagrosamente vai ajudando os israelitas a conquistar a terra. Quando eles chegam lá, sei lá, tinha uns 2,5 milhões de israelitas mais ou menos. Não tem como saber o número exato, mas faz uma boa estimativa. Tinha tipo 20 vezes isso de outros povos espalhados por Canaã, ou seja, não faz sentido histórico, biológico, lógico nenhum eles terem conseguido conquistar aquele lugar do jeito que eles fizeram. A única explicação é realmente os milagres que Deus foi fazendo para, né, ir liderando o povo.
E uma coisa, né, que simbolizava muito todos esses milagres, que simbolizava especificamente a presença de Deus no meio do povo, era a Arca da Aliança. Todo mundo já leu o Velho Testamento, ela é citada várias vezes. É uma arca que Deus manda Moisés fazer especificamente lá, coberta de ouro, com os querubins em cima, etc. E os israelitas andavam com a arca na frente de todo mundo, ela simbolizava a presença de Deus, e à medida que eles iam caminhando, os milagres iam acontecendo. Por exemplo, assim que eles vão entrar na Terra Prometida, eles vão carregando a arca na frente e o Rio Jordão se abre, que nem rolou no Mar Vermelho, para eles poderem passar. Eles iam para as batalhas com a Arca da Aliança na frente e eles conseguiram umas vitórias milagrosas que era numericamente impossível eles conseguirem. Só que aí chegou nessa época dos juízes que o povo entrou num ciclo não muito saudável, onde Deus fazia os milagres, eles ganhavam as guerras, expulsavam os povos, tinham momentos de mega prosperidade. O povo se afasta de Deus e começa a apanhar loucamente dos povos. Eles são escravizados, são atacados, etc. O povo volta para Deus, pede ajuda, Deus faz um milagre, levanta um juiz e restaura o povo. Se você vai lendo Juízes, isso acontece várias vezes. E eu queria, né, ler uma parte específica aqui, de quando isso vai acontecendo. E a palavra de Samuel espalhou-se por Israel. Samuel, no caso, é o último dos juízes. Pode passar. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afec. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel e, intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló, buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que tem seu trono entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significa todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda, e o massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. E a arca de Deus foi tomada, e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. Só até aí. Então, né, como eu estava falando, Israel estava nesse ciclo aí de volta para Deus, Deus ajuda, sai de perto de Deus, apanha, volta, pede ajuda. E aqui, pela uma das primeiras vezes, a gente vê uma quebra desse ciclo. Quando os israelitas perdem, eles tomam uma decisão ali de, tipo, não, beleza, vamos lá buscar a arca da aliança, etc. Trazem ela para o acampamento, a galera fica animadona, fala que o chão estremeceu, tanto que eles gritaram. E, surpreendentemente, eles perdem. Pior do que da outra vez. Foi uma das piores derrotas militares que Israel sofre antes do reinado de Davi. E, sabe, aí você começa a se perguntar, por que aconteceu isso? Todas as outras vezes registradas na Bíblia, que eles estão normalmente com a Arca da Aliança, a não ser que alguma outra coisa muito estranha esteja acontecendo, eles conseguem a vitória. A Arca da Aliança simbolizando a presença de Deus, eles estando com a presença de Deus, era basicamente, tipo, certeza de vitória. E aqui a gente vê um exemplo oposto disso. E, quando você vai ler pelo contexto, obviamente eu não vou ler tudo, porque vocês vão dormir, como eu falando aqui, mas se você for reler o final de Juízes, o começo de Samuel, a gente vê que eles estavam num período especificamente pior do que o normal, se afastando de Deus.
Samuel tinha acabado de ser levantado como um juiz, ele era um grande profeta. Por exemplo, um tempo depois é ele que levanta o rei, né, Saul e depois Davi. Ele é um homem extremamente usado por Deus. Mas, além dele, eles tinham vários outros profetas, vários outros homens, entre aspas, homens de Deus, que, na real, estavam absurdamente desviados. Esses dois homens que são citados aí, Hofni e Finéias, né, se você voltar alguns capítulos antes, descreve o que eles estavam fazendo. Eles eram sacerdotes, eles ficavam lá na tenda para os sacrifícios, mas eles faziam tudo o que você não devia fazer. Eles roubavam dos sacrifícios que as pessoas traziam, eles se deitavam com prostitutas, eles roubavam, faziam tudo, tipo assim, eles eram para ser o referencial de santidade e de caminhada com Deus daquele povo, e eles eram o contrário, dando o pior exemplo, o pior referencial possível. E como eu falei, ao mesmo tempo você tinha o juiz Samuel, que estava lá junto com o povo. Alguns versículos antes também fala de algumas vitórias que ele conseguiu. Então você para pensar que esse exército específico de Israel que foi enfrentar os filisteus, escolheu não o profeta que estava sendo usado por Deus, escolheu 2 sacerdotes que estavam completamente desviados, obviamente porque é muito mais fácil você seguir a referência de quem está afastado de Deus, quem não te proíbe de fazer nada, e etc. Só que, obviamente, a gente vê umas consequências. Porque nessa hora, quando eles vão buscar a arca, eles sofrem uma derrota, eles vão buscar a arca para querer uma vitória, você vê que, na real, eles não estavam buscando a presença de Deus. Eles estavam buscando só a vitória. É muito doido você lendo isso, porque a impressão que eu tive, tipo uma cena dessa de filme. Tá todos os generais israelitas na tenda, acabaram de perder lá, tipo, o que a gente vai fazer agora? E você pode pensar em 1000 estratégias. Chama mais gente, não tem. Vamos tentar lutar de outro jeito, não dá. Vamos sair daqui, não dá, que senão a gente vai apanhar na hora que a gente sair. Aí parece que alguém lá no fundo da tenda levantou a mão e falou, pô, o que a gente fez da última vez que deu certo, que a gente ganhou? Aí o cara, não sei, foi uns 30 anos atrás, o que tinha de diferente? Aí a galera ficou pensando, já sei, tinha a Arca da Aliança. A Arca da Aliança ia na frente e a gente ganhava. Boa, vai e busca esse bagulho aí. Basicamente foi o que eles fizeram. Eles mandam os 2 sacerdotes, que eram completamente errados, completamente fora do caminho de Deus, para buscar a arca, trazem para o acampamento, e você vê que causa eles ficam felizes, mas isso não dá em nada, porque a motivação que eles tiveram foi rasa, foi natural, não foi espiritual, não foi realmente a presença de Deus chegando para ajudar eles. Enquanto, por outro lado, você vê que o outro general filisteu fez um pep talk ali rapidinho, motivou a galera, fez um discurso de coaching, e os filisteus sentaram a vara na cabeça dos israelitas. Não foi uma intervenção espiritual, foi algo inteiramente natural. E a gente vê que, nesse momento, o que realmente faz a diferença é onde está o seu coração. Qual é a sua motivação no fundo de tudo. Quando eu estava no início, quando eu comecei a falar, uma das primeiras coisas que Deus falou comigo que fez muita a diferença é eu entender quais são as minhas intenções, quais são as motivações, aonde está o meu coração quando eu vou buscar fazer alguma coisa. Porque isso faz toda a diferença. Abre aí para mim em Salmo 24:3, por favor. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Não recorre aos ídolos nem jura por falsos deuses. Quero prestar... Não, pode voltar. Eu quero focar só nessa primeira parte. Porque quando você volta no que eu estava falando sobre os israelitas lutando, ir buscar a Arca da Aliança, ir buscar a presença de Deus por si só, não é algo ruim, não foi uma má ideia. Entendeu? Você estando numa situação difícil, você parando para pensar, beleza, eu vou recorrer a Deus porque normalmente Deus me ajuda, é uma boa ideia. É melhor do que muita coisa que você poderia fazer. Eles poderiam ter outras ideias muito piores. Mas, como eu disse, o que vai fazer a diferença não é a ideia, é a sua motivação, é o que está no seu coração. E eu gosto muito desse salmo, esse versículo fala muito disso. É aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. As mãos limpas fala do seu exterior.
Fala do que as pessoas conseguem ver e analisar de você. Então, o que elas veem você fazendo, por exemplo, nesse caso, indo buscar a presença de Deus, é bom. Entendeu? Você está passando por uma dificuldade, você vai buscar ajuda em Deus, pô, tá certo. Mas o que vale a pena é se o seu coração é puro. Se não vale você ter uma coisa sem outra. Porque, obviamente, se você tiver o coração puro, se você tiver a motivação certa, é óbvio que você vai fazer a coisa certa. Mas buscar uma coisa que aparentemente é certa sem ter essa motivação no seu coração é o que nunca vai te levar a lugar nenhum. E eu quero dar alguns exemplos, para vocês verem que eu não estou tirando isso da minha cabeça. João 12:1, por favor. Seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou em Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um de seus discípulos, Judas Iscariote, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Porque esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela colocado. Respondeu Jesus: deixa em paz que o guarde para o dia do meu sepultamento. Beleza, pode só até aí, já passou a parte que eu queria. Aí a gente vê um grande exemplo, né, o que Judas estava falando. Se você vai analisar só o que ele falou, fora de contexto, faz muito sentido. Quem aqui acha que é legal dar dinheiro para os pobres, quando eles precisam? Faz todo sentido. Né, o preço que ela fala, 300 denários, um denário era o que você ganhava por um dia de trabalho. Então você basicamente estava pegando o salário de uma pessoa que trabalha um ano inteiro, e ele estava, por que a gente não pega o salário que alguém ia ganhar o ano inteiro e dar aos pobres? Dá para ajudar muita gente. Isso em si é uma coisa ótima. Se você analisa, né, solto esse fato, cuidar dos pobres, dar dinheiro aos pobres é ótimo. Mas a gente vê, Jesus repreende ele não porque, não é para dar dinheiro para os pobres, porque Jesus fala o contrário várias e várias vezes. Mas ele repreende o que estava no coração de Judas. Porque, na real, ele não estava querendo, se você desse o dinheiro para ele, ele ia roubar e fazer sei lá o quê, jogar no jogo do bicho, sei lá, que Judas fazia com dinheiro. Mas o que faz realmente essa diferença é o que está no coração. E aqui a gente tem um exemplo. Mas você pode falar, tá, beleza, Vitor, eu não sou Judas, eu não quero roubar dinheiro dos pobres para fazer sei lá o quê. E óbvio, eu dei um exemplo, né, um pouco mais fora da curva para ver como isso chega. Os dois exemplos que eu dei são, né, um pouco extremos. Mas obviamente que eu usei isso para dar uma ilustrada. Mas o que eu quero também falar é que não precisa você ter o coração corrompido, maníaco, que não quer fazer nada de bem para ninguém. O que eu estou querendo falar é que sempre, a não ser que você seja o ser humano perfeito, sempre vai ter alguma coisa de ruim sobrando no seu coração. Sempre vai ter alguma coisa indo contra o que Deus quer fazer. E isso é uma das coisas que mais atrapalha a gente no que quer que a gente vá fazer. Quando você vai buscar mais relacionamento com Deus, quando você vai tentar acertar as coisas na sua vida, quando você quer ser melhor com as pessoas, quando você quer melhorar com a sua família, com o seu cônjuge, com o que for, a maioria dos problemas que você tem vem disso. E eu queria dar um exemplo meu. Isso aconteceu algumas vezes comigo já. E Deus foi me relembrando, cavucando umas coisas dentro da minha cabeça. E eu muitas coisas eu só reparei olhando para trás, como isso muda. Por exemplo, eu sempre gostei de ler pra caramba. E uma vez que, né, eu virei cristão e etc., fui para a igreja, nada faz mais sentido do que eu ler a Bíblia. E eu sempre, né, li a Bíblia em um ano, li a Bíblia toda em um ano, pouco depois que eu me converti, sempre li a Bíblia. E, né, já que eu absorvi um pouco do que eu estava lendo, depois de tanto tempo lendo a Bíblia, algumas coisas eu sabia. E depois o meu irmão também, né, foi para a igreja, começou a ir, a gente, né, estudava muito a Bíblia, conversava muito sobre isso, etc. Só que volta e meia, por exemplo, meu irmão começou a ir firme na igreja, eu já estava lendo a Bíblia há vários anos. E volta e meia, sabe quando a pessoa pega um versículo que você já leu 68 vezes e ela faz uma interpretação que você nunca ia pensar? E eu ficava olhando assim, de onde ele tirou isso? Sacou?
será que eu li, sei lá, eu estou lendo a tradução errada, não prestei atenção, sei lá. E isso sempre ficou uma parada que foi ficando na minha cabeça. Eu lia muito a Bíblia, etc., mas eu tinha muita dificuldade de fazer uma leitura, sei lá, não sei usar a palavra, talvez profética, não sei, mas tirar realmente a palavra de Deus de dentro daquelas letras que estavam impressas na página. E uma vez, depois de muito tempo, na época meu irmão fazia um estudo bíblico lá em casa, ele veio falar comigo e falou, cara, você tem que parar de só olhar para esse, não ter um conhecimento racional e intelectual do que você está fazendo. Você tem que entender que, você está lendo a palavra de Deus. Entendeu? Você não está lendo um livro de história, você não está lendo um artigo científico, você não está lendo um livro, texto da faculdade, você está lendo a palavra de Deus. E eu fiquei tá, e aí? Entendi, mas e aí? E ele falou, cara, você tem que, Deus vai falar com você. Uma coisa que às vezes a gente não tem, a gente talvez saiba, mas não vive isso, é que toda hora que você lê a Bíblia, é uma oportunidade para Deus estar falando com você. Às vezes as pessoas vêm falar, Deus não fala comigo. Então, você está lendo a Bíblia é a palavra de Deus. Ele não está realmente falando contigo, alguma coisa no processo está errado. No caso, comigo estava bastante. Enfim, vida que segue e tal, eu fui amadurecendo no meu relacionamento com Deus e meio que superei isso. Comecei a conseguir ler a Bíblia melhor e tal, Deus falava comigo direto e vida que segue. Muito tempo depois, um dia aleatório que eu estava orando, que Deus falou comigo e me mostrou que o que estava me impedindo de ter essa visão maior, o que estava bloqueando a minha percepção, o que não estava me deixando avançar, era algo que estava no fundo do meu coração, que era pura e simples arrogância. Eu sendo, gostando de ler, gostando de saber as coisas, eu tinha, mesmo que muito pouco, no fundo do meu coração, uma arrogância que eu gostava de poder chegar para alguém e falar que eu sei tal coisa da coisa da Bíblia e você não sabe. Eu tenho mania de fazer isso. Quem anda comigo fala que eu começo um número muito grande de conversas com você sabia que? Eu gosto de tirar uns fatos malucos do nada e falar para as pessoas, acho legal. Mas no começo, ainda mais quando eu estava lendo a Bíblia, isso vinha, sei lá, eu tinha algum senso que eu queria me achar, que eu queria parecer que eu sei mais do que os outros. E óbvio, quando eu estava lendo a Bíblia, eu não estava pensando nisso, que legal, estou lendo um monte de coisa aqui para esfregar na cara dos outros. Era algo que estava no fundo do meu coração, arraigado lá dentro, e que só quando eu fui crescendo no meu relacionamento com Deus, que isso foi sendo vencido e que eu finalmente consegui ouvir o que Deus fala através da palavra. No fundo, a minha motivação estava errada. E óbvio, nossas motivações vão amadurecendo com o tempo. Se eu tivesse desistido e não continuado a ler a palavra, provavelmente eu nunca ia ter chegado aqui onde eu estou. Nunca ia ter tido esse up no meu relacionamento com Deus. Então não quer dizer que se você ainda não está com a motivação certa no seu coração, que está tudo perdido. Mas é algo que a gente tem muito que prestar atenção. Por que a gente faz as coisas? Cara, pensa em qualquer coisa. Por que você busca um trabalho? Se você busca um trabalho só porque você quer grana, só porque você quer status, ou só porque todo mundo em volta está trabalhando, então você acha que você tem que fazer isso, provavelmente as coisas vão dar errado. Se você é motivado só por ganância, você provavelmente, a não ser que você trabalhe em um lugar muito louco, você não vai conseguir crescer direito. Se você só trabalha porque as pessoas em volta de você trabalham e você acha que isso tem que estar certo, você nunca vai ter o drive necessário para se dedicar. Isso vale para tudo. Se, no seu relacionamento com Deus, você quer parar de pecar. Se você quer parar de pecar só porque um dia o Léo falou isso aqui na frente, roubar é pecado. Aí você tá tá bom, o Léo falou que roubar é pecado e eu não vou, então eu tenho que parar de roubar. Óbvio, se você tiver problema com roubo, eu tirei um exemplo meio doido. Mas, com mentira. Se você tem um problema real com mentira, tem gente que tem, é complicado. E a sua motivação é, o Léo falou no culto de sábado, você nunca vai ter a dedicação, você nunca vai ter o ímpeto necessário no seu coração para superar isso. Eu estou tentando orar, ler a Bíblia e não consigo, Deus não fala comigo, meu relacionamento com Deus não melhora. Qual que é a sua motivação? Por que você está buscando a Deus? Você realmente entendeu que o único jeito de você ganhar a vida eterna, o único jeito de você viver realmente a sua vida é com Deus. Se você realmente entendeu que só Ele vai te salvar dos seus pecados, só Ele vai te dar perdão dos seus pecados, que você vai conseguir ser uma pessoa melhor. Isso é o que te motiva a buscar Deus, você vai voar muito rápido. Agora, se você está buscando a Deus porque sim,
porque é certo, você tem um senso meio vago de que, pô, eu tenho que ler a Bíblia, senão, sei lá, Deus vai ficar chateado comigo. Sabe, quando a gente não tem as motivações certas, quando a gente não enxerga as coisas da perspectiva correta, é muito difícil as coisas frutificarem. E eu sei que isso parece um pouco de papo de coaching, mas não é. Sabe, como a gente olhar para o que dirige a gente para os lugares que a gente está indo, vai fazer muita diferença, e isso vale para tudo na sua vida. Todos os relacionamentos que você vai ter, todas as interações sociais que você vai ter, tudo que você vai fazer de projeto na sua vida, para tudo. A sua motivação, o que está no fundo do seu coração é o que realmente vai definir para onde isso vai. Mas beleza, você pode virar para mim e falar, não, Vitor, eu tenho a ótima motivação, sabe, meu coração está no lugar certinho, não tenho nada, não tem nada de errado com o que eu sinto, eu sei que eu estou indo para o lugar que eu estou indo porque eu quero de verdade, etc. Beleza, muito justo. E agora a gente vai dar mais um passo. Quero seguir com a história da Arca da Aliança. 2 Samuel 6, por favor. Só para dar um mini contexto histórico, vou dar um time jump aqui de 70 anos. Acabou a época dos juízes, né? Samuel, que a gente falou, foi o último dos juízes. Depois ele coroou Saul como rei. Saul reinou por um tempo, deu ruim porque ele era meio louco. Davi entrou no lugar. A gente teve 70 anos, né? E isso acontece com 10 anos do reinado de Davi. E Davi faz um monte de coisa, todo mundo conhece a história dele. Ele é um dos reis mais famosos de Israel, vence todo mundo. Israel está no auge, né? Tudo indo muito bem. E tem uma hora que Davi percebe que a Arca da Aliança, né, o tempo todo, desde essa última vez, não sei se a gente terminou de ler, mas naquela batalha que a gente viu, a Arca da Aliança é roubada pelos filisteus. Os filisteus, obviamente, não conseguem ficar com a arca, porque eles não aguentam a presença de Deus, rola um monte de praga, eles devolvem a arca para Israel, e a arca fica largada na casa de um cara genérico, por 70 anos, largada num canto. E nesse instante, Davi chega e tá, beleza, eu sou rei, Deus que, sabe, me deixou ser rei, que me capacitou, sabe, ele era o 7º filho zoado que estava no, sabe, o filho que o pai largava para cuidar dos rebanhos quando não tinha mais ninguém, e todos os outros filhos iam para a guerra, que era, né, o que era honrado de fazer na época. Ele sai disso para ser rei e ele, pensa, cara, não está certo, não posso deixar a Arca da Aliança, que simboliza a presença de Deus, largada num canto. E ele vai e junta o pessoal para ir buscar. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30 mil ao todo. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a Arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a Arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aiô, os filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a Arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a Arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de reverência, por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da Arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Perez Uzá. Só até aí. Então tá, a gente vê a segunda parte. E fazendo o mesmo raciocínio que eu estava fazendo antes. Davi foi lá buscar a Arca da Aliança. Nesse caso, diferente do caso que a gente tinha lido antes, ele tinha a melhor das intenções do mundo. Ele tinha a melhor motivação que você poderia ter. Ele realmente queria levar a Arca da Aliança do lugar que ela estava, esquecida, para o maior lugar de honra possível, que era lá a cidade dela de Davi, onde mais tarde ia se construir o templo que o filho dele ia fazer, Salomão. Ou seja, ele não estava procurando glória para ele não estava querendo só uma vitória, tipo, que nem os outros caras, a gente estava passando um perrengue aqui, vamos lá buscar a arca para resolver o problema. Ele não estava fazendo nada de errado. Ele, com toda certeza, não posso deixar a presença de Deus esquecida desse jeito. Foi lá pegar a arca, juntou muita gente. E um cara morreu, foi fulminado, porque ele encostou na arca. E aí você me pergunta,
tá, beleza, você falou que a gente tem que ter a motivação certa nas coisas não dão certo. Mas não é, obviamente que não é só isso. Quando a gente vai parar para analisar, tipo, cara, parece ser muito rígido e até talvez cruel da parte de Deus fulminar um cara só porque ele encostou na arca. E, de novo, o cara também não encostou na arca de zoeira, sabe? Tipo, pô, vou cutucar a arca aqui, ninguém falou que não pode, eu vou. A arca ia cair no chão, ele foi, deu aquela parada e segurou. Algo que eu acho que todo mundo faria no lugar dele. Então, quando você para pensar, é muito tipo, caraca, podia acontecer comigo muito fácil. Do jeito que eu ainda sou estabanado, eu poderia estar andando lá da arca, tropeçar, encostar e ser fulminado, sacou? Tipo, e algo não faz sentido. O cara estava com a motivação certa, por que as coisas não deram certo? Então, quero dar mais uma voltada na história. Êxodo 37, 3. Quando Davi e o pessoal lá pega a arca, fala que eles colocam em cima de uma carroça de bois e levam, né, para levar elas para Jerusalém. Quero dar uma olhada com vocês das instruções que Deus deu para Moisés de como fazer a Arca da Aliança. Que era o que Moisés estava fazendo. Moisés fundiu 4 argolas de ouro para ela, prendendo-as em seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois fez varas de madeira de acácia, revestiu-as de ouro e colocou-as nas argolas laterais da arca para que pudesse ser carregado. Então é um detalhe que parece ser muito pequeno, mas é extremamente importante. O que eles fizeram de errado naquela hora foi botar a Arca da Aliança, em cima de uma carroça de bois. Quando a gente vê muito especificamente que quando 450, sei lá, anos atrás, Deus tinha mandado Moisés fazer a arca especificamente para ninguém fazer isso que Davi fez. O jeito certo de se carregar a Arca da Aliança era, né, ela tinha umas argolas, você passava umas varas e a galera ia carregando a arca nas costas. Precisava de 4 pessoas para fazer isso. E quando você para pensar, faz todo sentido. Por quê? Se a arca era um negócio tão santo e Deus valoriza tanto a glória dele que ninguém pode encostar, como é que você vai carregar esse negócio? Deus vai falar, ó, essa aqui está a Arca da Aliança, isso aqui é a minha presença. Vocês têm que andar com isso para a minha presença andar com vocês. Irado. Só que se você meter a mão nisso aí, você morre. O que você faz? Entendeu? Obviamente que, né, Deus não está brincando com a gente. Ele constrói ela de um jeito para que fosse possível carregar ela sem ter risco de ninguém morrer. E a gente vê que, né, foi uma pequena burrada da parte da galera. Eles foram lá buscar ela e não fizeram do jeito que Deus queria. Também não vou ficar abrindo um monte de texto aqui, mas voltando um pouco, na época que os filisteus roubaram a arca do povo de Israel, eles carregavam a arca desse jeito, não desse jeito, né? Carregavam a arca botando ela em cima de um carro de bois. Eles não tinham a mínima ideia de como carregar a arca do Senhor. Eles nem entendiam o que era aquilo direito. Então você vê que quando Davi, com as ótimas intenções que ele tinha, foi buscar a arca, em vez de buscar a referência de como fazer as coisas na palavra de Deus e com Deus, ele vai imitar os filisteus. Ele vai imitar a galera que está fora da presença de Deus. E isso é coisa muito importante, porque você pode ter toda a motivação certa do mundo, você pode ter o coração no lugar certo, querendo exatamente o que Deus quer para a sua vida. Se você não fizer as coisas do jeito que Deus quer que você faça, vai dar errado também. A motivação, óbvio, que vai levar a gente a fazer, a querer fazer as coisas, a não se perder no meio do caminho, mas para a gente ter completo sucesso, ainda mais na caminhada com Deus, foi Deus que criou o céu e a terra, Ele criou tudo. Você tem que fazer do jeito dele, Ele é o dono do parquinho, entendeu? E é né, de novo, parece ser algo muito bobo, muito pequeno, mas é uma verdade muito grande. E beleza, você pode voltar nessa hora e perguntar, mas como é que Davi ia saber que era para fazer assim? Essa mesma Bíblia que a gente está lendo, obviamente, né, em hebraico antigo, ele tinha acesso. Nada impediria Davi de abrir a Bíblia, ler a história e ver como que ele deveria estar carregando a arca. Ou seja, um dos jeitos mais óbvios da gente entender o jeito que Deus quer que a gente faça as coisas é lendo a palavra. Obviamente, graças a Deus, a gente não é fulminado sempre que a gente faz alguma coisa que não é do jeito de Deus. Mas, com certeza, eu te dou 100% de certeza que se você continuar teimando, e eu me incluo nisso porque eu faço muito,
se a gente continua teimando em fazer as coisas diferentes do jeito de Deus, as coisas sempre vão dar errado. Tipo, né, muita gente fala, a Bíblia é o manual da vida, né? Tipo, beleza. Mas realmente, tudo que você precisa para viver a vida na conduta certa, do jeito que Deus quer que você viva, está escrito ali. Obviamente que nem sempre tipo, tudo vai estar escrito, né, bonitinho. Você tem que ter sabedoria e discernimento para tirar a informação do que está ali. Mas a gente precisa estar sempre se alimentando da palavra de Deus. Isso é um dos motivos. E né, fechando um pouco o raciocínio, são essas duas coisas que eu queria que você parasse muito para pensar. Em tudo da sua vida que não está funcionando direito, tipo, eu não consigo ter relacionamento com Deus direito. Meu namoro está dando errado, meu trabalho está dando errado, minha família eu estou brigando, sei lá, não estou bem. O que for, eu aposto que se você parar para refletir nisso, se não tem alguma coisa errada com a sua motivação de por que você está fazendo isso, e se é porque você também não está fazendo, você não está seguindo tudo do jeito que Deus mandou você fazer, eu tenho certeza que o problema está em alguma dessas coisas. Com certeza, né, quando a gente entra nesses problemas, na maioria das vezes, ou é desobediência da palavra de Deus, a gente não está fazendo o que Deus mandou a gente fazer, ou a gente está querendo a motivação errada. Quero dar outro exemplo, não vou nem abrir para não alongar, mas quer ver um outro exemplo de fazer as coisas do jeito errado? Abraão com Ismael. Voltando muito mais na história, Deus vai e promete para Abraão, vou te dar um filho. Abraão já era velho pra caraca. E a esposa dele era estéril. Então, dificuldades. Mas Abraão não, beleza, vou confiar em Deus. E vai se passando anos, décadas, de mó tempão, e nada dele ter filho. E Deus continuava reafirmando as promessas. Eu estava relendo o Êxodo essa semana. E, cara, um capítulo Deus repete as mesmas coisas. Tipo, os seus descendentes vão ser numerosos como as areias e não sei o que, mais numerosos que as estrelas do céu, você não vai conseguir contar os seus descendentes. Toda hora ele fala isso para Abraão. E, cara, eu imagino que deve ser chato você, como Abraão, tipo, Deus vira e fala, seus descendentes serão numerosos que nem a areia da praia. E você fica tipo, tá, mas eu não tenho um filho. Tipo, como é que eu vou começar isso? Isso vai se estendendo por anos. Às vezes a gente tipo, se estressa porque a gente tem que esperar em Deus por alguns meses. O cara já estava velho, já tinha 70 e poucos anos e estava esperando por anos. Até o momento que ele e a mulher resolvem tentar fazer do jeito deles. Deus já tinha prometido que milagrosamente ele ia dar um filho para Abraão. E Abraão vira e fala, tá, quer saber, eu vou fazer do meu jeito aqui. Aí a mulher dá a escrava dela para Abraão, tem um filho, e Abraão tem Ismael. Para quem não sabe, na maioria das coisas históricas e das tradições, Ismael é aquele que começa a linhagem de que hoje são as nações árabes. E se você sabe um pouquinho de história, você sabe que Israel e as nações árabes estão brigando já faz milênios. Então esse provavelmente foi a pior decisão possível que Abraão podia ter tido. Ele tomou uma decisão errada, teve um filho errado e ele causou problema para milhões de pessoas nos milênios que iam se passar da vida dele para frente. E de novo, Abraão tinha a motivação errada? Não, ele não estava tive vontade de ter um filho aí e é isso. Ele estava querendo cumprir a promessa que Deus deu para ele. Deus promete que não só ele ia ter descendentes tão numerosos, mas que esses descendentes seriam abençoar o mundo todo. Ou seja, ele vai tentar ter um filho do jeito dele para tentar cumprir a promessa de Deus. Na cabeça dele, deixa eu dar uma ajudinha para Deus aqui, cumprir a promessa. Ele tinha a melhor das motivações, mas ele não fez do jeito que Deus quis. Isso teve 1 milhão de consequências muito ruins que a gente vê até hoje, se você para pensar. Mas eu reconheço que isso é algo complicado. Nem sempre fazer a vontade de Deus tá alinhado com a nossa vontade. Às vezes a gente está motivado para fazer alguma coisa, mas o jeito que a gente quer fazer, às vezes Deus dá um direcionamento até específico para a gente, e é difícil você alinhar. Às vezes a nossa vontade vai muito contra, mas é aí que entra a obediência. Mateus, já puder ir para o violão. Mas eu já queria finalizando, mas no geral o que eu queria passar é isso. Sabe, a gente já começou o ano e tal, não vou entrar com um papo motivacional, mas sabe, se você realmente quer que as coisas mudem esse ano,
Sabe, olha para o ano passado as coisas que você fez errado, vê esse ano coisas que você quer começar a fazer diferente logo do começo. E realmente reflete para ver se as suas motivações não estão erradas ou se, com as motivações certas, você não está fazendo algo contrário à vontade de Deus. Se você não está fazendo as coisas que não são do jeito que Ele quer fazer. Se você não está querendo pegar a coisa na sua mão e fazer do seu jeito. Abre aí para mim para acabar, Filipenses 2:13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Basicamente, resumindo tudo que eu falei, se você não prestou atenção em nada que eu falei, lembra desse versículo só. Porque é tudo que eu falei, sabe, esse versículo é muito bom. Deus vai efetuar em você tanto o querer. Antes de você fazer qualquer coisa, você tem que querer. É uma motivação que eu falei. Só que ele não está falando que Deus vai realizar o seu querer. Fala, Deus efetua em vocês o querer de acordo com a boa vontade dele. Ou seja, o seu querer, a sua motivação para fazer alguma coisa, o que está dentro do seu coração, para dar certo tem que vir de Deus. E óbvio, como é que você consegue isso? Orando, relacionamento com Deus. Você não tem como, Deus não vai ter como efetuar em você o querer dele se você não conhece Deus, se você não está lendo a Bíblia, se você não está orando. De novo, como é que eu vou saber qual que é a vontade de Deus? Por a segunda parte, o realizar. Orando, lendo a Bíblia. Sabe, tudo volta para a gente ter esse relacionamento com Deus. Sabe, sem isso a gente nunca vai conseguir chegar a lugar nenhum, só ficar andando em círculos, dando cabeçada na parede. E eu sei porque eu já fiz isso muito em muitas áreas da minha vida. Para acabar então, queria que todo mundo fechasse os olhos. E eu não quero fazer um apelo para todo mundo vir aqui na frente só porque você achou que eu falei é legal ou porque você se emocionou e etc. Mas eu queria que, antes de eu chamar qualquer pessoa para vir aqui na frente, eu quero dar um tempo para você realmente refletir. Sabe, se você também não prestou atenção no que eu falei, eu sou chato, eu sei que eu falo pra caraca às vezes, mas realmente para pensar, analisa as suas motivações e analisa para ver se o que você faz é o jeito que Deus quer que você faça as coisas, é a vontade de Deus. E óbvio, a Bíblia até fala que o coração do homem é enganoso, então você não vai fazer isso sozinho. Sabe, esteja em oração. Os salmos falam que Deus sonda os nossos corações de um nível que nem a gente sabe. Então eu queria dar um tempinho, o Matheus vai tocando uma música, e antes eu só queria que você realmente, refletisse sobre tudo, Pega alguma coisa na sua vida que está dando errado, começa por isso, é uma coisa que você sabe que você pode melhorar, e reflete sobre as suas motivações, reflete sobre onde está o seu coração, de por que você faz as coisas que você está fazendo, e reflete se você realmente está fazendo a vontade de Deus dentro disso tudo.